Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Piscina Limpa, o podcast da Genco e da revista Pool Life. Eu sou o Aleph da Genco e hoje a gente vai ter a honra de conversar com duas lendas do universo das piscinas. É isso mesmo que você ouviu. Nada mais, nada menos que Jorge Macedo e Nilson Maierá. Tá imperdível esse episódio, então roda a vinheta. Bom, a gente está começando mais um episódio do podcast Piscina Limpa, com a presença do Jorge Macedo, o Nilson Maierá e o Davi Roca. São três figuras muito importantes no universo da piscina. E para começar o podcast, nada melhor que os nossos convidados estarem se apresentando. Eu deixo agora a palavra com vocês. Pode falar primeiro, Nilson, você é mais velho, tem prioridade. Não, parece que sou mais velho, não sou, não. Você vai começar, por favor. Meu nome é Jorge Macedo, eu tenho origem em Juiz de Fora, Minas Gerais, moro em Juiz de Fora ainda, e mexo com água há uns 30 e poucos anos, entendeu? Hoje eu já sou funcionário público aposentado, né? Mas não parei de trabalhar, porque hoje eu trabalho mais do que eu trabalhava quando funcionário público. Eu sou técnico em Química Industrial, sou licenciado em Química e bacharel em Química Tecnológica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialização em análise de traço em Química Ambiental pela Universidade Federal de Minas Gerais e Magister Science e Doctor Science pela Universidade Federal de Viçosa. Na minha vida, né, eu já fiz as três coisas que um homem tem que fazer, ter filho, plantar uma árvore e publicar livro, né? Então, eu estou no 20º livro meu, alguns estão indo para a 5ª edição, e eu fiquei muito feliz em 2018, quando eu fui chamado pelo Conselho Regional de Química de Minas Gerais para escrever um livro de química de água de piscina, só de química de água de piscina. Eu já tinha um livro escrito em 2003, ele acabou em 2005, e eu parti para a área de saneamento, né? Tanto que meus outros livros das outras áreas estão na 4ª edição já. E eu retornei. Quando eu retornei, eu senti que a área de piscinas ainda estava aberta para mim. E estou dando um pouquinho de trabalho para o pessoal, né? Porque eu publico tecnicamente, eu só publico com referência bibliográfica, internacional e nacional. As minhas publicações têm uma extensão muito grande. A gente tem um grupo hoje no mundo, vamos dizer assim, que chama Edu. Esse grupo é formado por pesquisadores e as publicações nossas saem, na verdade, para todo mundo. Então, quando alguém usa uma publicação minha lá na África, eu recebo um e-mail me avisando que essa publicação foi utilizada. Quando eu preciso de um assunto, eu coloco o assunto lá, na mesma hora, todos os pesquisadores mandam para mim. Daí a razão de eu ter uma infinidade de referência bibliográfica que muitas vezes não chegaria num público mais comum em função do perfil, etc. Então, nós estamos tentando, junto com o Nilson, dar uma contribuição mais técnica para a área de piscina, para que as coisas fiquem mais técnicas, para que as coisas fiquem mais concretas dentro da área de química, que a gente consiga ter uma área de piscina que é 2,5 milhões de piscina num país. Você tem aí 80 mil piscineiros, 60 mil piscineiros, quer dizer, tem água para todo mundo e tem emprego para todo mundo, cara. Então, a gente precisa transformar isso numa coisa mais técnica. E eu estou tentando nessa contribuição aí, dando um pouquinho de trabalho para quem fala mentira química, né? E quando o senhor começou a escrever os livros, já tinha intenção de fazer algum na área de piscina ou foi no decorrer dos anos? Não, rapaz, boa pergunta. Em 1996, eu escrevi meu primeiro livro, Higienização na Indústria de Alimentos, junto com o meu orientador de doutorado. Quando eu acabei o doutorado em 97, eu voltei para Juiz de Fora, voltei para a universidade, e em 2000 eu lancei o livro Águas e Águas. E aí, por acaso, estava indo num congresso em São Paulo, encontro um livro, a primeira edição do livro de um cara chamado Nilson Maierá, de 99. Comprei o livro dele e aí me senti incentivado e escrevi um livro em 2003, aqueles capinha fininha, 180 páginas só. E aí foi o primeiro livro que eu escrevi por causa do livro do Nilson, cara. Que legal.
Vou fazer uma apresentação. Me formei em Engenharia Química pela Escola Politécnica, fiz pós-graduação em Administração de Empresa pela Getúlio Vargas e tive fazendo estágio no Japão, em 8 maiores empresas japonesas. Tá, mas a maior qualidade minha é ter lido o livro do Dr. Macedo. Esse livro eu recomendo para todo mundo. Li inteirinho e estou aprendendo. O Dr. Macedo, junto com o Sr. Alcides, eu considero as duas pessoas no Brasil que mais entendem de engenharia química aplicado à piscina. Então, esse livro, Águas e Águas, não tem outro nome. Esse livro do Dr. Macedo é altamente recomendável para quem quer fazer mestrado, doutorado ou quiser se aprofundar no ramo de piscinas. É ótimo, já li todinho, revisei e aprendi muito. Então, essa é meu currículo. Mas, Nilson, deixa eu te falar uma coisa. Só complementar um negócio que ele falou aqui. O Alcides, da Genco, hoje ele sabe disso. Ele sabe disso. Você sabe que eu tenho ele como referência bibliográfica no meu livro? Eu peguei um texto dele, eu tenho um texto dele inteiro. Eu vi. Numa página do livro, coloquei a referência bibliográfica dele, porque o texto dele é um texto que esclarece. E outra coisa, foi um texto que surgiu, não foi agora, não. A ideia do texto dele, você vê que tem contextos antigos que ele consegue trazer para dentro da atualidade. Então, eu também não o conheço, não sei quem é, nunca ouvi pessoalmente, mas eu tenho uma referência muito grande com ele em função do modo que ele leva e publica as coisas. A revista dele, a Paul Life, tinha uma anterior, não tinha? Eu não me lembro o nome dela agora. Era a Psicologia Moderna, depois ela se transformou na revista Paul Life. Essa outra, todas as duas, se você ver, são referências do meu livro. Eu cito referência deles de 17 anos, 18 anos atrás. Quer dizer, isso aí não vem à toa, né, Nilson? Isso vem porque o cara é bom, cara. Entendeu? E ele que trouxe para o Brasil o acianúrico, você sabia disso, né, Nilson? Sabia. Eu só queria complementar, quando a Genco estava em Perdizes, eu chegava lá, estava por perto, eu passava lá na Genco. Não avisava para ninguém, chegava lá, o seu Alcides me recebia, era uma pessoa muito ocupada, e foi onde eu comecei a aprender química. Eu conheço bem o seu Alcides, porque ele me atendia de uma maneira muito legal e não estava preocupado com o tempo. Então, eu aprendi muito. Eu só esqueci de falar que eu trabalhei na Philips como gerente de controle de qualidade, 5 anos, como gerente de fábrica de luminárias, 12 anos, trabalhei como gerente de marketing de uma empresa chamada Harvey Huber, americana. Tá certo? Depois eu comecei com a academia de natação, onde eu estou há 40 anos, tá certo? Com a academia, e tenho feito algumas experiências, algumas certas, outras erradas, mas eu queria complementar isso, tá? E quando surgiu a ideia de escrever o primeiro livro, Nilson? Eu gostei de escrever. Quando estava na Philips, eu escrevi livros sobre iluminação. Eu gostava de ensinar e gostava de anotar tudo que eu fosse aprendendo, tá certo? Então, surgiu. Nós tínhamos uma empresa que importava trocador de calor. Depois eu vou falar sobre trocador de calor, tá certo? Importavam alguns filtros americanos. Então, eu fui obrigado a entrar nesse ramo porque eu tinha que responder muitas perguntas sobre isso. Então, e também a família da minha mulher foram grandes nadadores a nível internacional. Então, nós montamos uma academia, naquele tempo se chamava Escolinha de Natação. Hoje em dia é só academia. Então, eu sempre gostei de escrever livros, sempre gostei. De ensinar os outros, aquilo que eu sei, lógico. Que legal. Bom, Davi, sobrou você. O Davi já é de casa, mas está estreando aqui no podcast. Se apresenta para o pessoal aí, Davi. Boa tarde a todos. Eu sou Davi, meu nome é Davi Roca. Eu sou técnico químico e trabalho na Genco há 20 anos já. Eu comecei na área metalúrgica, fui trabalhar com aviação, e aí saí da aviação e acabei me direcionando para a área de piscinas, e foi a primeira empresa que eu entrei, que eu conheci já, foi de cara, foi a Genco, então, há 20 anos atrás isso.
E, como técnico, eu tive uma grande oportunidade. Eu já tinha um conhecimento teórico de química, né, do que eu tinha estudado, e eu tive a oportunidade de, dentro da Genco, ir para campo. Então, eu fui para cima de piscina, eu fui para dentro de casa de máquina, fazer instalação de equipamentos, instalação dos geradores de cloro da Genco, ia para a piscina, resolvia todos os problemas, e isso acabou me dando uma bagagem, não só da parte teórica, mas também da parte prática, da aplicação do tratamento, da operação de tratamento de água de piscina. E isso acaba trazendo uma bagagem muito grande, né? E aí a gente procura passar essa bagagem através das nossas palestras, através das lives que a gente já fez aqui, e com isso a gente vai tentando transmitir o máximo possível de informações para o mercado. Eu não tive ainda a oportunidade de escrever um livro, mas quem sabe um dia eu possa me direcionar para isso também, né? Para poder fazer par com o Dr. Jorge e o Dr. Nilson, tá bom? Bagagem de experiência já tem, né, Davi? Pois é, um pouquinho. Bom, vamos começar aqui nosso bate-papo. Eu queria começar fazendo uma pergunta para o Dr. Nilson. Eu queria saber quais são os principais tópicos de segurança na área da piscina. Tudo bem. Senhor Aleph, eu, infelizmente, não sou doutor, tá? Como o doutor Macedo. Mas eu falo para todo mundo que eu sou doutor, tá certo? Mas eu não sou. Então, vou começar te corrigindo já, tá? Sou o senhor Nilson, tá? Bom, vamos em frente. Quais são os tópicos mais comuns que a gente trata em piscina? 1, ralo de fundo. 2, afogamentos. 3, choques elétricos. 4, traumatismo. 5, manuseio, armazenamento e aplicação de produtos químicos. E a parte microbiológica. E a parte de produtos químicos que estão na água ou que saem da piscina e vão para o meio ambiente, principalmente em piscinas cobertas. Eu vou começar falando de produtos químicos, que são duas histórias, porque nós combinamos que vai ser uma conversa soft, né? Sem muita teoria, nada disso. Então, o que aconteceu? Eu estava, a questão de 5 anos atrás, um sábado, era meu aniversário. Liga uma pessoa de Bauru, você precisa vir agora. Eu falei, pô, agora? Não, deu um problema na piscina, a pessoa passou mal, a pessoa foi para o pronto-socorro. Olha, não dá. E amanhã? Amanhã tem um aniversário. Mas eu pensei, bem, o aniversário eu não queria ir, né? Então eu falei, amanhã eu estou aí. Né? Peguei o ônibus, fui para Bauru, e no meio do caminho eu fui lá vendo o que podia ter acontecido. Chego lá em Bauru, a coordenadora falou, você não quer ver a casa de máquina? Não. Me chama aí o técnico, vamos conversar. Não, vamos ver a casa de máquina. Quando cheguei na casa de máquina, deu uma sorte muito louca que eu descobri que as 2 bombas dosadoras de cloro, que era cloro líquido, e de ácido muriático, não estavam travados com a bomba de filtração. Então, a bomba de filtração parou. E o que aconteceu? As 2 bombinhas dosadoras jogando o produto. Ou na sucção ou no recal. Então, ficou 4 horas jogando. E houve uma reação entre ácido muriático e cloro líquido, dando gás. Cloro-gás. Esse cloro ficou sendo dissolvido na água parada lá, porque a bomba não estava funcionando. Aí chegou o técnico lá da bomba, ligou a bomba depois de 4 horas. Então, foi para a piscina um montão de gás cloro que começou a sair da água e as pessoas passaram mal. Então, misturar essa combinação de cloro líquido ou outro tipo de cloro e ácido não é uma boa combinação. Outro fato que eu não presenciei, mas me contaram, um grande clube de São Paulo tinha esses 2 tanques. Na hora de carregar um dos tanques, ele carregou errado. Em vez de colocar onde estava o ácido muriático armazenado, ele colocou o ácido, colocou o cloro líquido. E foi uma confusão muito grande. Hoje em dia, na minha academia, só 2 pessoas juntas podem alimentar o tanque.
para diminuir o erro. Tá? Não quer dizer que não vai ter erro. Então, eu falei de 2 problemas de produtos químicos que em piscinas tem que tomar cuidado. Eu vou passar a bola para você passar a bola para o Dr. Macedo. Sim. Só fazer um complemento aqui a essa resposta do Nilson. Recentemente, nós tivemos um caso muito grave que chegou a óbito numa academia, se eu não me engano, foi na cidade de Campinas, onde houve a mistura de cloros diferentes, e depois de terem sido misturados a seco, levou-se essa mistura para a beira da piscina e encheu o balde com água, né, do senhor Nilson? Olha só o que aconteceu. E aí, uma grande quantidade de cloro-gás acabou vazando para o ambiente da piscina, que era todo fechado, e uma pessoa veio a óbito em função disso. Então, assim, a gente tem que ressaltar muito tudo que diz respeito à segurança. A piscina é um lugar de lazer, um lugar de alegria, mas que a gente tem que respeitar, porque senão ela se transforma num lugar muito perigoso, né? Então, só complementando aqui o seu Nilson, né? Então, aconteceu isso recentemente, não faz muito tempo não, né? Eu sabia disso. E sobre os ralos de fundo, Nilson, quais são as observações que se fazem necessárias? Bom, normalmente, para falar sobre ralos de fundo, eu tenho que levar 2 horas. 2 horas. É um negócio muito complexo, tá certo? E muito perigoso. Né? Em 2002, nos Estados Unidos, uma menina chamada Virginia Grimm Baker faleceu no ralo de fundo. Né? E, normalmente, nos Estados Unidos, as leis são estaduais ou municipais. Não são leis a nível federal. Mas essa menina, o avô dele chamava-se Baker II, que deve estar vivo hoje, e era o 2º homem nos Estados Unidos, secretário de Estado do Bush pai. Tá certo? Então, foi feita uma lei a nível federal. Começou em 2002 e foi até 2007 para com vigência a 2008. Então, só que os americanos, que são muito bons, eles começaram a complicar o negócio e teve muitos trabalho. Então, foi muito problemático. Nós, da BNT, fizemos mais simples e nós estamos cuidando com carinho disso. Mas ralos de fundo, normalmente, são com mulheres. O homem, geralmente, tem maior número de acidentes em todo o mundo, inclusive em piscinas, mas em ralos de fundo são as melhores, são as mulheres. E eu recomendo todo mundo usar touca. Quando usa touca, acabou o problema de ralo de fundo. Muita gente diz que eu tenho uma fábrica de touca. Não, você quer vender touca? Não quero. Tá certo? A touca resolve o problema. Bom, sobre ralo de fundo, eu vou parar aqui porque eu quero deixar o Macedo falar. Eu podia ficar falando daqui mais 2 horas sobre ralo de fundo. Outra coisa, nos Estados Unidos, as pesquisas davam um número baixo de ralos de fundo, de acidentes. É que o estatístico lá, ele não punha ralo de fundo, ele punha afogamento. Ele morreu no ralo de fundo, punha afogamento, mas a causa foi ralo de fundo. Talvez depois eu possa complementar mais alguma coisa sobre ralo de fundo. Bom, eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Jorge. Dr. Jorge, qual a importância do balanceamento químico correto na água de piscina? Primeiro eu vou falar um pouquinho só sobre aquele problema inicial que o Nilson tocou, que é fundamental, que é o problema do manejo de produto químico na área de piscina. Eu tenho uma estatística de acidentes com problema de produto químico. E essa estatística mostra todos os acidentes com produto químico na área de piscina aconteceram em função do ser humano que estava lá fazendo o manejo não conhecer nada de química. Este que é o grande problema, que você tem situações, você tem incompatibilidades que você não pode desrespeitar. E tu pode olhar, eu tenho todos os acidentes que aconteceram, todos, logicamente, com produto químico, são de responsabilidade da pessoa que está fazendo o manejo por falta de conhecimento. Este é um problema que a gente tem. Quanto ao equilíbrio da água, nós temos um índice chamado índice de Langelier.
Nós vamos tocar nisso no curso e vamos trazer informações, vamos fazer exercício e tal. Qual que é a importância disso? Olha, o que toda empresa quer, Davi, com o uso dos seus produtos químicos? Ela quer que o consumidor tenha um produto de qualidade e que ele consuma aquilo que é necessário para equilibrar a água dele e a água se manter equilibrada. Então, quando você encontra e quando você calcula o índice Angelier e ele está dentro da faixa indicada, que nós não vamos entrar em muitos detalhes aqui, você tem a certeza que os parâmetros químicos da sua água não vão mudar. Não vão mudar. Isso, o índice Angelier é muito usado na área de caldeiras, de resfriamento de água, torre de resfriamento, porque ele garante uma estabilidade na água. E aí você começa a entender, mas por que nós não usamos? Porque essa informação ainda não chegou na ponta. Porque a hora que ela chegar na ponta, que o cara começar a entender como é que calcula, e é simples, ele não precisa usar logaritmos, não usar nada, tem uma tabelinha, no meu livro tem a tabelinha prontinha, no Nils também tem a tabelinha prontinha, com os valores relativos, fatores relativos à alcalinidade, dureza, temperatura, sólidos totais. Você botou os fatores na forma, calculou, deu dentro da faixa, está resolvido o seu problema. Então, eu acho, na minha visão, o índice Angelier no momento, uma das coisas mais importantes para aqueles que querem ter uma qualidade na água e ter uma estabilidade. E melhor, hoje todo mundo sabe que os produtos para área de piscina aumentaram assustadoramente. Me falaram, não sei se é verdade, que o cloro, os derivados clorados, aumentou 40%. Entendeu? Por causa de transporte, botaram um monte de coisa em cima. Eu não sei se é verdade, porque eu não tenho acesso a isso. Mas, se você ensinar o cara a dosar e ele usar a quantidade certa, necessária, muitas vezes ele vai gastar até menos, porque ele está usando mais sem estar precisando. Então, uma dessas formas é o índice Angelier. Com certeza, você fazer a estabilidade da piscina. E não tem jeito, tá? Se você fizer a estabilidade, não muda os parâmetros. E como que a gente mediria esse índice? A gente vai ter os parâmetros para pH, cloro, alcalinidade, dureza, correto? Você tem uma fórmula. Tem uma fórmula que aí aparece para você lá o IS, né? Índice de saturação de Angelier, e você pega fatores que estão nessa fórmula e multiplica por essas, vamos dizer, parâmetros químicos que você indicou agora aí. Aí você chega no número. Este número está tabelado. O ideal é que o resultado dessa conta dê zero. Mas se aceita hoje de menos 0,5 a mais 0,5 o resultado. Entendeu? E aí você resolve um problema seríssimo, entendeu? Que é a de instabilidade da água. Doutor Jorge, então o índice de Langerier, ele é um cálculo que você vai estar fazendo, que vai entrar outros análises dentro da água. Não é algo que você vai lá na piscina e vai pegar água e fazer a medição. Não, você vai medir a alcalinidade, pH, temperatura, são esses fatores sólidos totais dissolvidos. Aí você tem esses valores que já são medidos no dia a dia da piscina e colocar nessa forma. E essa forma vai te dar exatamente um número. E esse número é poder, se tiver quanto mais próximo de zero tiver, melhor. Então, aceita-se hoje de menos 0,5 a mais 0,5, que a água estaria estabilizada e não mudaria as suas características físico-químicas. E se algum fator estiver desequilibrado, o índice já vai dar um número relativo. Olha lá, o Nils quer falar lá. Fala aí, Nils. Complementando o que você falou. Hoje em dia, medir dureza cáustica, existem poucas lojas vendendo. Né? O kit da Genco de dureza cáustica é muito bom, dá uma precisão muito boa e custa barato. Só que, como nós não compramos, as lojas não querem comprar por causa da vencimento da validade. Então, medir dureza total com fita não é recomendável, é dureza cáustica, e a Genco tem um equipamento com titulação muito bom. Então, vamos usar esse equipamento da Genco. Não estou fazendo propaganda da Genco, não. É que esse equipamento é muito bom e custa barato. Eu não conheço, não, mas eu acho, Nils, que está faltando na área de piscina. Está faltando isso. Você, que somos assim considerados formadores de opiniões na área, entendeu? Apresentar isso para chegar no piscineiro.
que o piscineiro talvez não saiba nem que existe esse método de detecção, cara. Aí que está o problema. Nós temos que chegar a isso nesses 50 mil, foi cálculo feito, tá? Que deve ter uns 50 mil a 70 mil, 80 mil piscineiros no Brasil. Você imagina esse público todo querendo fazer a coisa direito, e aí você vai ter oportunidade. Eu estou te falando, Nilson, inclusive, avisa aí, olha, o Nilson vai apresentar um vídeo lá só sobre segurança de piscina. Deu o tempo que ele queria, tá? Ele já deve estar gravando. Então, eu vou botar o vídeo dele lá, entendeu? E já falei com ele, o ano que vem, ele tem que montar um curso, e eu vou lá falar alguma coisa para ele. Entendeu? Porque você traz esse pessoal para perto da gente, Nilson. Nós temos que trazer esse pessoal para perto da gente. Você sabe por quê? Quando você não lê, você tem que acreditar no que os outros estão te falando, cara. Nós temos que ajudar esse pessoal a ler. Entendeu? Por isso que eu... Macedo, olha, ultimamente eu tenho visto uma melhora nos piscineiros, em querer aprender mais. Você mesmo está no Águas e Águas, de Piscina Limpa Livre, você vê que eles estão com equipamentos melhores, eles querem saber. Não adianta você falar qualquer coisa para eles. Então, e a própria gente, hoje, com esse podcast e com as lives, nós estamos melhorando muito. Eu nunca senti uma melhora tão grande nos últimos 5 anos como agora. Porque eu estou há muito tempo, como você, o pessoal estava desinteressado, mas hoje eles estão mais interessados. É lógico, falta muito ainda. Mas nós estamos melhorando. Não, eu acredito nisso. Inclusive, eu tenho alguns dados de estatístico de venda de livros, entendeu? E aí eu te falo, eu nunca vendi o meu primeiro livro para piscineiro, rapaz. Esse livro eu estou vendendo para piscineiro. O cara manda uma mensagem para mim, e tem alguns, Nilson, que eu fiquei até assim, feliz. O cara estava com dificuldade de mandar os dados dele para mim pagar. Ele queria que eu mandasse para o WhatsApp a conta para ele pagar antes. Eu falei, não, você tem que mandar um e-mail para mim, eu tenho que ter um documento do seu endereço, para eu poder mandar o livro para você, tem que ter seu nome, endereço correto, seu CPF, manda um e-mail para mim que eu vou te mandar a conta bancária para você pagar, pô. E acredite, chegou a pagar errado, tá? Só que o banco retornou para ele porque ele trocou o número da minha agência com o número da conta. Mas isso mostra que tem gente querendo aprender, Nilson. Tem gente querendo aprender, sim. Eu gostaria só de fazer um comentário aqui, porque eu também sou da área comercial. Então, apesar de ser da parte técnica, trabalhar muito na área técnica, eu faço a parte comercial da Genco também. E existe um pouco de preconceito, até mesmo a gente pode chamar desse jeito, de as pessoas acharem que, por exemplo, a gente vai levar os produtos para a loja e a loja vai oferecer esse material para o consumidor final, para o piscineiro. Então, fica uma ideia de que, mas essa empresa está querendo empurrar produto para cima da gente. Vou comprar mais um produto para usar na minha piscina lá. Na realidade, a Genco coloca exatamente aquilo que é importante ser colocado no mercado. Então, a Genco tem o produto que corrige dureza cáustica. Ela tem também o estojo de teste que vai analisar aquela dureza cáustica e colocar a quantidade exata na água. Tá? Então, é isso que é importante. Então, a gente não tem produtos que a gente põe no mercado para empurrar ele para as pessoas. São todos produtos que têm que ser usados em todo o tratamento. Até porque a gente vai chegar no índice do Langelier a partir do momento que a gente medir também a dureza cáustica da água. Né? Com certeza. Com certeza. Aproveitando o ponto que a gente está falando aqui sobre a busca de conhecimento, na opinião de vocês, qual é a importância hoje de um profissional que trabalha na área de tratamento de água de piscinas cada vez mais buscar conhecimentos referente ao tratamento, à parte química, manuseio de produtos? Deixa para o doutor Macedo fazer essa resposta. Olha, eu digo a vocês o seguinte, inclusive já falei isso para o Nilson particularmente, a única saída que nós temos, inclusive para empresas sérias, é elas começarem a capacitar os seus funcionários. Então, por exemplo, Nilson, eu tive o prazer da Genco comprar vagas no meu curso e dar para piscineiro. Isso significa que ela está querendo trazer uma informação diferente para o mercado para esse pessoal, para que esse pessoal possa multiplicar isso lá na frente. Você está me entendendo? Porque aí você passa a ter uma pessoa mais capacitada. Eu tenho vídeos aqui, ô Nilson,
inclusive eu vou apresentar alguns no meu curso, que são assustadores. Do piscineiro falando as coisas ou fazendo. Tem um aqui, Nilson, que o cara queria provar alguma coisa e aí pegou uma amostra. O que ele fez? Ele meteu a mão dentro da amostra para tirar, para depois fazer a dosagem, rapaz. Como é que você vai ver a mão dentro de uma amostra se você vai dosar alguma coisa a partir do momento que você botou sua mão lá dentro? E aí ele afirma depois, está no vídeo, que existe o princípio ativo lá dentro, apesar de ter enfiado todos os dedos. Está no review, eu botei as fotos do review, não botei o vídeo, botei só as fotos. Então, quer dizer, essa pessoa ela tem que aprender a ter um conceito melhor de como coletar uma amostra na piscina, como fazer. E eu digo para você o seguinte, a maior parte, e já falei, acho que falei isso para o Davi, a maior parte dos produtos químicos das empresas que estão no mercado não funcionais é para o uso inadequado. A pessoa usa o produto errado. Ou seja, ela não, como o Davi falou, ela não faz uma dosagem, ela joga do jeito que quiser. Nós tivemos uma piscina agora, Nilson, há poucos dias, uma pessoa me procurou, eles queriam flocular a piscina. Aí jogaram um sulfato de alumínio lá dentro. Muito bem. Então, você joga esse alumínio, você vai formar hidróxido de alumínio, que tem uma carapaça positiva para tirar as partículas negativas que estão em suspensão. Mas ele jogou sulfato de alumínio a mais. O que aconteceu? Houve uma reversão de carga. A partícula que era negativa na superfície, a pressão foi tão grande que elas viraram todas positivas. E aí, para piorar, ele falou, não, vamos jogar aí um catiônico positivo, um polímero, para ajudar essa floculação que eu preciso flocular. Piorou mais ainda. E depois não tinha solução, porque como as partículas estavam todas negativas, só tinha uma saída. Ou ele trocava a água, que era uma piscina muito grande, 300 mil litros, ou ele fazia um aniônico. Pegava um polímero aniônico, jogava na água para neutralizar isso. Só que ninguém estava vendendo polímero aniônico, Nilson. Todo mundo vende só o catiônico. Então você vê, o cara errou a dosagem, provocou uma reversão de carga nas partículas de suspensão coloidais, estava em suspensão, criou um problemaço e sem solução, cara. Por quê? Tudo porque jogou uma quantidade em excesso de um produto químico na água. Então, eu acho que nós vamos ter modificações, você pode ter certeza disso, e que as pessoas vão começar a repercutir isso de maneira. Dosagem de produto químico, Nilson, não pode ser feito o que eles fazem. O cara chega lá, enfia um balde lá dentro e joga dentro da piscina, cara. O outro pega o produto, em vez dele dissolver o produto na água primeiro, para solubilizar, para homogeneizar, para ter mais facilidade, ele pega o produto sólido e joga dentro da água da piscina, pô. Então isso está errado, entendeu? Eu vejo o seguinte, temos muito serviço a fazer, Nilson. E, logicamente, quando você começa a querer corrigir as coisas, né? Já devia o Maquiavel, né? A coisa mais difícil que tem é você implantar uma coisa nova. Porque os velhos que estão com as coisas velhas não querem mudar. E os novos, eles ficam caladinhos em cima do muro esperando ver se acontece alguma coisa. Então é dificílimo. Mas nós vamos trocar isso para frente, pode ter certeza. Fazer uma observação do seu livro mesmo. Eu peguei aquele sistema de 6 recipientes que você vai fazendo dosagens diferentes. Inclusive, já fiz um equipamento desses, tá certo? Ah, é? Não usei ainda. Já fiz, está comigo, está aqui em casa. Mas eu fiz, mas não ficou muito bom. Então, a melhor coisa é fazer um teste prático. Nesses 6 recipientes, você vai dosando diferentemente. Toda vez que eu tentei usar sulfato de alumínio, nunca deu certo. Às vezes dava certo, mas geralmente a água ficou toda turva. Posso falar uma coisa para você? Usar sulfato de alumínio. Posso falar para você uma coisa? Pode falar. Não existe químico no mundo, e isso é uma crítica que eu faço, que as empresas colocam a mesma dosagem para o Rio Grande do Sul e lá para o Rio Grande do Norte, a temperatura é diferente, a dosagem é diferente. Não existe químico no mundo que calcule a dosagem de sulfato de alumínio para fazer floculação numa água. Não existe. O cara que falar que faz é mentiroso. Então, esse equipamentinho que você falou, o Jata, eu recebi um vídeo de um piscineiro, Nilson, olha que legal. Ele pegou uma piscina, no sítio do cara, o cara encheu a piscina com a água do açude. Botou a bomba lá grossa e jogou a água do açude para dentro da piscina. Então, você imagina, 50 mil litros de água do açude. Vem tudo que você pensar. Alga, folha, galho, tudo lá dentro. Aí o rapaz liga para mim.
Ô, doutor Jorge, tá até difícil de falar. Eu tô querendo ganhar um dinheiro aqui do cara, mas eu tô com uma piscina aqui, eu tenho que virar essa piscina com a água azul. E eu quero saber quanto que eu vou jogar de sulfato de alumínio. Eu falei, não faz isso não. Você vai fazer o seguinte, você tem sulfato de alumínio ou tem PAC? Ele falou, eu tenho sulfato de alumínio. Eu falei, então, vai lá, mandei para ele a foto, você vai construir uma caixa de madeira. Ele pegou uma caixa velha de madeira, duas madeiras velhas lá do engradado de fruta, construiu, falei, vai lá no supermercado, compra 6 potes de maionese. 6 potes de maionese. Entendeu? Aí, pô, mais 6 potes de maionese? Falei, já arruma, só arruma lá, a sua mulher arrumar aí os potes que entram, manda ela arrumar um frasco que cabe 300 gramas de maionese. Ele voltou para casa, comprou, ela passou para lá, falei, agora lava com muito detergente esse frasco de maionese, lavou, e aí eu falei com ele, agora você vai fazer o que eu vou te falar. Você tem balancinha? Ah, eu tenho uma balancinha. Eu falei, então você pesa 1 grama de sulfato de alumínio. Ele falou, perfeito. Vai na loja de bateria e compra 1 litro de água destilada ou deionizada. Entendeu? E aí o cara foi lá e comprou. Eu falei, então agora você pega 100 ml dessa água e põe essa 1 grama aí dentro, balança. Tá perfeito? Tá. Agora, qual é o alcalinizante que você tem aí? Qual a substância alcalina? Ô, doutor Jorge, eu uso cal hidratada, CH3. Eu falei, olha, não tem problema nenhum. Então você vai pegar também 1 grama dela, vai pegar 100 ml da água e vai preparar. Nós vamos botar. Aí falei, agora você vai pro seu pote lá, põe os 6 potes lá e pega dessa água marrom que você trouxe aí em 5 litros, coloca 250 ml em cada uma. Ele falou, mas por que 250 ml? Eu falei que é muito mais fácil 250. Se você multiplicar por 4, dá 1 litro. 1 litro, você multiplica o volume da piscina, você já sabe a dosagem que você vai ter que colocar, pô. E aí, ele pegou, eu falei, o que eu ponho primeiro? Primeiro você põe sulfato de alumínio. Põe 1 gota, 2 gotas, 3 gotas, até 6 gotas. Aí ele falou, mas por que eu vou fazer isso? Porque é o seguinte, eu não sei a alcalinidade dessa água sua. Pode ser que só com a alcalinidade dela, você consegue fazer ela precipitar. Aí botou, falou, não ficou bom não. Eu falei, então agora você vai lá e pinga naqueles frasquinhos, 1 gota, 2 gotas, 3 gotas, até 6 gotas, balança, espera 20 minutos. Daí 20 minutos ele liga para mim. Olha aqui, doutor Jorge, eu tenho um vídeo dele, ele gravou um vídeo, eu vou apresentar no curso o vídeo. Entendeu? Olha aqui, desceu tudo. Eu falei, pois é, então agora você já resolveu um problema, que é o quê? Tirar a sujeira. Então você vai fazer o seguinte, você vai lá, primeiro pega uma bomba grossa, de boca grossa, aspira o fundo, que deve estar cheio de barro no fundo, que vem barro, vem tudo. Esse barro não vai precipitar, se você botar ele numa bombinha normal, ele vai entupir a bomba. Aí foi lá, tirou o barro do fundo dela toda, falei, agora, qual foi o frasco aí que você viu? Ele falou, nesse aqui eu botei 4 gotas. Vai lá na tabelinha que eu te dei e vê quanto 4 gotas significa. Por exemplo, ele falou assim, era 20 miligramas por litro, que dava 4 gotas. Multiplica pelo volume da piscina, essa é a massa que você vai jogar lá dentro. Dissolve, joga e amanhã você volta. Não deu outra. Não tem jeito. E eu vou apresentar esse vídeo no curso e vou apresentar um outro vídeo também interessantíssimo. Eu tenho um aluno de doutorado, que é meu orientado, e ele gosta muito de fazer essas coisas mais empíricas, que para ele esse teste aí é teste empírico. Ele trabalha com sofisticação lá em cima, tudo calculado. Eu falei, faz um caixotinho desse. Deixa eu ver o tamanho do frasco, Nilson, que você pegou. Abre o seu caixote. Tira do frasco. É de 500 mililitros. Ó, são 6 frascos. E eu fiz aqui, eu não fiz nenhum teste e ainda esse equipamento não ficou bom. Eu tenho que melhorar. A caixa está boa. No seu livro. Aqui, a caixa está boa. A caixa está boa. Levanta aí mais um pouquinho, Nilson. Deixa eu ver o que está errado aí. Levanta aí. O erro, levanta mais. O erro eu vou te falar qual que é. Abaixa ele agora, pode abaixar. Essa tauba sua lateral, ela não pode tampar o fundo do frasco, pô, senão eu não vejo Eu concordo, por isso que não ficou bom. Porque no seu desenho são 2 filas fininhas. Você pode subir. E aí, rapaz, eu pedir ao meu aluno para fazer o seguinte, Nilson. Como eu vou mostrar um vídeo na internet, o vídeo muitas vezes não mostra os detalhes dos flocos. Eu falei, faz o seguinte, você põe um corante na água e põe uma luz por trás dessas lâmpadas de emergência que a gente usa em casa, né? Deixa ela afastada e põe. Ô, Nilson, depois eu vou te mandar o vídeo do cara. Você vai ver os flocos formando
e ele balança o vidro, e os flocos subindo e depois os flocos descendo na luz com corante, acho que foi a lilás que ele colocou. Quer dizer, o negócio funciona e funciona muito certo. E aí, Davi, eu digo para você aqui, estou falando para você da Genco, este é um equipamento que vocês poderiam investir nele e dar para o piscineiro, rapaz. De fibra, baratinho. É o melhor presente que você vai dar para o cara. Entendeu? Ele vai aprender a utilizar. E outra coisa, você vai criar dosagens em função do princípio ativo que você tem nos seus produtos. Então ele vai funcionar para o cara sempre. O cara não vai errar nunca. 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 Não, com certeza. Deixa eu ver. Nilson, me dá um tempinho que eu só vou pegar o jarteste que eu mandei fazer, Nilson. Só para mostrar isso aqui. Dá um tempinho. Tá vai falando com o Nilson aí. Pode ir lá. Vai olhando com o Nilson aí. Continuar uma pergunta aqui para você, Nilson. Opa, vamos lá. Ô, Nilson, quando a gente fala de piscina coletiva, existem normas de segurança específicas para piscina coletiva? Sim, o Davi quer fazer uma pergunta e vou responder, tá certo? Olha, a pergunta era exatamente essa. Eu ia perguntar para o senhor, seu Nilson, se já existe alguma lei aqui no Brasil que envolve tudo que diz respeito à segurança com piscina. Nós já temos essa lei? Eu vou responder, até eu respondo para você e também para o Aleph, tá certo? Não conheço essa lei, tá certo? Não conheço. Existe uma lei, o Decreto-Lei 13166, de 1979, do Estado de São Paulo, mas praticamente ela não mexe com segurança, tá certo? Tem alguns detalhes, mas não mexe, principalmente com ralos de fundo, tá certo? O que existe que a BNT 10339 de 2018 resumiu 7 ABNTs, só não colocou qualidade da água, e onde existem várias normas. Mas agora, a lei sobrepuja a norma, certo? Então, eu estou supondo que muitos estados ou muitos municípios vão usar essa BNT como lei, ou vão fazer algumas modificações. Mas eu não conheço alguma lei específica a partir dessa 10339. A resposta do Aleph também... normalmente, as leis de segurança são para piscinas de uso coletivo e piscinas privadas, tá certo? Então, são as mesmas leis que vão prevalecer. Inclusive, piscinas privadas são mais perigosas, principalmente contra afogamento e contra ralo de fundo, tá certo? Porque nas piscinas coletivas, muitas vezes, tem o salva-vidas, e tem mais gente em volta da piscina, tá certo? Então, nós precisamos tomar cuidado com piscinas residenciais. 80% de afogamentos de crianças de 1 a 5 anos se dão em piscinas residenciais, ou na casa da família, da própria família, ou na família de parentes, ou ainda de amigos, tá certo? Então, 80% é em piscinas residenciais. Muitas piscinas hoje têm um ralinho pequeno, 15 por 15, você deve conhecer, que é um perigo, tá certo? Um ralo só, uma bomba de 3/4, um cavalo. Então, nós precisamos tomar cuidado com as piscinas residenciais. Eu faço um cálculo aqui de piscinas residenciais, 2.900.000 são piscinas residenciais. E 100.000, a gente parece que é um número pequeno, mas 100.000 são piscinas coletivas. Então, nós temos que cuidar muito das piscinas residenciais, que não tem salva-vidas, não tem. Senhor Nilson, por favor, o senhor poderia repetir o número dessa norma técnica da ABNT? Por quê? As pessoas elas vão estar assistindo a live, né? Perdão, ao nosso podcast aqui, vão estar ouvindo, e fatalmente elas vão querer essas informações. Por favor, fale novamente para nós o número dessa ABNT. Vou repetir e falar com calma. NBR 10.339/2018. Porque essa 10.339, ela começou em 1980, mais ou menos. Eram 8. 7 foram resumidas nessa de 2018. Então, 10.339/2018. E ela vai envolver vários assuntos ligados à segurança, construção e segurança de piscina.
Grande parte é construção e segurança, sim, ela envolve mais isso. Começa, lógico, tem um glossário, tem outras coisas, tá certo? Mas a grande parte é segurança. Um ponto interessante que o Nilson citou, referente ao afogamento de crianças, muitas vezes nas piscinas de casa ou de parentes. Recente mesmo a gente recebeu um vídeo de um rapaz que ele estava fazendo a mistura, né, dissolvendo o produto dentro do balde, ele jogou dentro da piscina, ele encheu o balde para lavar, aí o menininho, acho que de uns 3, 4 anos, ele pegou um balde e foi imitar. Ele pegou o balde, colocou dentro da piscina, encheu de água. Na hora que ele foi jogar dentro da piscina, o peso do balde terminou puxando ele para dentro da piscina. Sorte que tinha um adulto do lado e conseguiu já pegar a criança. Mas é um risco muito grande, né, de afogamento. Deixa eu continuar respondendo, porque eu vou me lembrando de alguma coisa. O certo é a gente fazer um treinamento de afogamento, principalmente em clubes, né? Ou de problemas na coluna vertebral. Eu tenho um clube que eu já entrei em contato para eles começarem a fazer um treinamento. Eu não faço na minha academia, está errado. Seguinte, quando alguém se afoga, ou parcialmente se afoga, a gente fica feito louco, não sabe o que faz. Então, se a gente tiver as pessoas certinhas, olha, você vai fazer, você vai telefonar para o médico, você vai telefonar para o hospital, nós vamos telefonar para a ambulância, para o SAMU, olha, nós vamos fazer isso, então faz um vídeo. Todo mundo está sabendo. Depois faz outro vídeo para diminuir o tempo. O tempo é fundamental. Em vez de mandar para um hospital de primeiro nível, você pode levar para o hospital menorzinho, mas o tempo é fundamental. Então, se alguém de clube estiver ouvindo esse podcast, pense em fazer um treinamento. Inicialmente é complicado, mas depois... E depois a gente faz um treinamento assim, não avisa ninguém. E uma pessoa finge que se afogou. E vamos ver como é que acontece esses problemas, tá? Como é que a gente resolve o mais rapidamente esse problema. O senhor tem algum trabalho já montado, senhor Nilson, para a gente poder indicar para as pessoas? Um vídeo assim nesse sentido? Não tenho. O SESI fez alguma coisa sobre isso. Eu estou pedindo um livreto que eles têm acidente zero, não estou conseguindo mais. E eu tenho um clube do interior de São Paulo que eu já falei para eles, que eles estão muito ocupados. O clube chama-se Rio Pardo Futebol Clube. Eu falei, faz esse treinamento, eu vou dar uma ajuda, tá certo? Vocês da Genco, talvez deviam pegar um clube aqui em São Paulo, eu vou pegar o clube que eu sou sócio, vamos fazer um treinamento com vídeo, ver o que acontece. E no primeiro vídeo vai ter um montão de erros, falhas. Nós vamos corrigindo, tá certo? Né? Esse vídeo é muito... Porque quanto menos espera, a gente tem um problema, tá certo? Demora, mas acontece. Com certeza. Doutor Jorge, você ia mostrar aí Vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Esse é o que eu fiz. Entendeu? Fiz assim, mandei fazer, né? E aí, só que eu cometi um erro, Nilson. Eu comprei vidro, esses vidros que põe farinha em restaurante, porque eu não conseguia comprar, não pensei no vidro de maionese que o piscineiro me ensinou. Então agora eu vou comprar 6 vidros de maionese. Não, eu vou te dar. Pesado. Eu vou te dar o endereço de onde que eu comprei, são vidros, são recibos de plástico, que essa empresa faz um montão, fica em São Paulo, perto da Praça João Mendes. Eu vou te indicar, é muito barato, inclusive é muito barato. Mas tem boca larga? Porque o vidro, para você fazer esse teste, ele não pode ser de boca apertada, ele tem que ter a boca larga. Esse que eu tenho é boca apertada. Esse é um problema. Então você vai comprar o de maionese mesmo. Mas talvez eles tenham outro. Eles devem ter outros. Tá. Beleza. Mas o Jata, vocês vão ver no curso, que a gente vai fazer no curso, vai se surpreender como é que funciona. E aí, Nilson, aconteceu o que você falou, cara. Você não erra mais dosagem de sulfato de alumínio, você não erra dosagem de PAC, você não erra dosagem nenhuma. E aí até eu ensino, sabe o que eu ensino lá, Davi? Eu vou ensinar você fazer o seguinte: você comprou um balde de cloro numa empresa, você chega em casa, abre, aí você vai escolher a tabelinha que eu já montei, preparar essa solução de 100 ml com 1 grama ou 2 gramas, depende do produto, e eu vou te ensinar a dosar, e depois, com o seu teste, com a fita ou com um DPD, você determina o teor de cloro residual. Se não bater, meu amigo, pode devolver o balde.
Tá? Eu ensinei. Se não bater, eu falei, estou falando no negócio lá, se não bater, não bateu. E outra coisa, o que eu ensino também? Quando você tem uma concentração de cloro residual sendo aumentada linearmente, o ORP também aumenta linearmente. Se a concentração estiver certa, meu amigo, não tem jeito, o ORP vai ter uma linha subindo. Então, eu tenho uma tabelinha lá, o cara encher ela e comparar os valores. Legal. Doutor Jorge, vamos aproveitar aqui que o senhor comentou sobre isso e vamos perguntar, o que é ORP? O senhor acabou de falar aí do adição do cloro e aí vai fazer a leitura do ORP. O que é o ORP? O ORP, ela é uma medida que você faz na água em milivolts. Por exemplo, é uma diferença de potencial. Quando você vai na sua casa, tem uma tomada, não tem? Se você pegar um voltímetro, né, e for lá na tomada, vai dar 110 ou vai dar 220, dependendo se tiver bifásico. Só que dá volts. Quando você vai para a água da piscina, não é mais volts. Isso cai 1000 vezes. Então, você vai medir milivolts. Então, você tem um equipamentinho que custa aí... Eu tenho um, custa R$200, entendeu? E aí, o que eu faço? Eu vou lá e faço a medida. O que se comprovou? Isso se comprovou não é de agora, não. Isso tem 40 anos. Que quando você tem uma diferença de potencial, ou um ORP, que é chamado, na água da piscina, acima de 650 milivolts, e o ideal 700, todos os organismos estão inativados. Ou seja, eles não têm infectividade para passar para as pessoas que estão na água. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, e o Nilson vai saber disso, qual era o problema do piscineiro, Nilson? Saber quando alcançou o breakpoint para não sobrar cloramina na água. É um problemaço. Como é que o cara sabe isso? Não tem jeito, só você pegar e dosar num laboratório. Perfeito? Só que com o ORP, se você alcançar o ORP 700 milivolts, você não tem cloramina na água. Se você tem ácido hipocloroso. Você fala, mas por que você está falando que não tem? Porque cloramina não consegue ligar ele a 700, ela joga ele a 400 só, cara. Vamos lá, então eu tenho uma pergunta aqui, doutor Jorge. A ORP, ela é medida a partir do momento que eu coloco o desinfetante, no caso o cloro... Isso, você botou ele na água. Vamos botar aí, você botou para ter na água 1 ppm. De cloro. De cloro. Se você tiver uma água, e aí eu gosto muito de fazer, eu faço até um teste, mas eu faço com água destilada, porque se você botar 1 ppm em água destilada é uma coisa, se botar 1 ppm na água da piscina é outra, vai cair, tá certo? Se você quer ter 1 ppm, pode ter certeza, se o ORP der 700 milivolts é porque tem 1 ppm lá dentro, porque menos você não consegue alcançar esses milivolts, está provado, tem pesquisa feita na Alemanha. Então hoje o ORP, na minha visão, ele se tornou algo que dá ao piscineiro, primeiro, segurança que o tratamento de desinfecção da água está correto. Segundo, se tiver cloramina ou tiver matéria orgânica, não dá os 650 ou 700 milivolts. Não vai dar. Porque você vai ter... Os redutores não vão deixar o ORP subir. Sim. Uhum. E terceiro, dá algo que eu falo mais importante. Ele mede, já tem piscineiro fazendo isso. Ele faz o tratamento, vai lá e mede o ORP, bate uma foto e manda para o proprietário e fala, pode deixar suas crianças brincar na água, que não vai dar alergia nas crianças, porque a cloramina dá coceira, dá cheiro, e está todo mundo seguro. E aí eu ainda falo para ele assim, ó, você fala para ele que se a piscina dele cabe 20 pessoas de uma vez, no final de semana ele botar 50 lá dentro, o ORP vai cair e você sabe que caiu. Sim. Uhum. Quer dizer, você passa até um controle de qualidade fácil, porque é uma medida que sai na hora, pô. Você põe lá dentro e mede. Entendeu? Eu comprei um Xing Ling para mim, rapaz. Não, comprei no Mercado Livre, está funcionando, mas funciona maravilhosamente bem. Entendeu? Eu acho que vai ser o próximo parâmetro, sabe? Que todo mundo vai estar medindo, cara. Não tenho dúvida disso. Agora, tem gente que não gosta de ORP, né? Fala, mas por que não gosta? Porque o produto dele não tem capacidade de botar 700 milivolts. Aí ele quer 400, pô. Não tem jeito, aí. 400. Todas as publicações... Não vai desinfetar. Não vai desinfetar, cara. Entendeu? Ô, doutor Jorge, então o RP ele é algo que vai ali auxiliar na desinfecção da água, mas não é algo que substitui o desinfetante, vamos colocar aqui no caso o cloro. Não, correto? ele não substitui desinfetante nenhum.
Se você pegar uma piscina e injetar ozônio nela lá na ponta, você vai encontrar o RP de 900 milivolts. Porque o ozônio é um agente oxidante muito mais forte que o cloro. Pô. Muito mais forte. Só tem um problema. Quando ele sair para a piscina, ele já não pode existir mais, que não pode sair ozônio na água da piscina. Ozônio O3. A partir dali, você vai ter que botar um outro desinfetante para manter o residual. Tá? Então, o ORP não vai substituir nada. Ele vai só te dar a segurança que a infectividade dos organismos que estão na água está inabilitada. E isso não é eu que digo, não. Quem diz isso é a Organização Mundial de Saúde. São as pesquisas da Alemanha, do Canadá. O Nilson, o Canadá lançou uma legislação agora. Olha que interessante. Ele falou assim, posso usar 0,4 ppm de cloro numa água? Ele fala, pode, mas o ORP tem que ser 650 milivolts. Ele deu um nó no cara, porque com 0,4 não vai dar 650 nunca, vai dar 500, pô. Isso é verdade. Você entendeu? Então, o Canadá já criou essa legislação, inclusive eu vou mostrar ela lá, colocando isso dessa maneira. Por exemplo, a Marinha Americana lançou um documento em 2020, a área de saúde dela, para águas recreativas. Aí ele põe lá um monte de coisa. No item lá e botou, o mínimo de ORP alcançado na água da piscina é 650 milivolts. Com isso, você brecou qualquer atitude ou qualquer coisa que não dê garantia. E tem um outro problema também, Aleph. Sabe, Davi? Nós vivemos uma pandemia do coronavírus. Vocês concordam comigo? Sim. Existe, e eu, inclusive, vou apresentar isso também, trabalhos mostrando que o coronavírus e os vírus são transferidos por aerosóis de água. Perfeito? E são levados pelo vento. Então, toda a superfície de água, ela tem um aerosol em cima dela. Então, vamos pegar uma academia dessa aí, Nilson, igual tem um rapaz que mandou para mim, entra 200 pessoas na academia dele, na água, dando aula. Uma daquelas pessoas está assintomática, ela tem uma resistência muito grande e está com coronavírus. Ela vai para lá, transfere o coronavírus para aquele aerosol que está ali. Está arriscado botar todo mundo com um problema. E qual que é a garantia que você tem? A garantia que você tem é, se o ORP tiver 700 milivolts, ele está inativado, porque 600 milivolts, 650 inativa os vírus, cara. Sim. Só para a gente ter uma ideia, nesse valor de ORP, entre 650 e 700 milivolts, a gente vai ter aproximadamente quanto de cloro na água? Eu falo de cloro porque a gente trabalha mais forte com cloro. Seria de 2? Não, você consegue alcançar 700 milivolts com a água estando tratada, tá? Cristalina, sem matéria orgânica, sofreu procuração, passou por filtração. Com 1 ppm você consegue alcançar 700, se a água estiver boa. Desde que a água esteja perfeitamente limpa, né? Limpa. Sem gordura, sem a sujeira. É isso mesmo. Eu tenho, inclusive, vou apresentar, nós fizemos medidas com todos os produtos do ORP dele nas concentrações que são usadas no dia a dia da piscina. Chega a dar, na água destilada, até mais de 700. Doutor, e os demais parâmetros, como pH, alcalinidade, vamos colocar dureza e temperatura, eles influenciam no ORP? O pH vai influenciar. Por quê? Se você aumentar o pH, você diminui a quantidade de ácido hipocloroso no meio. Passa a ter hipoclorito. E o hipoclorito, Davi, também não faz o RP subir, cara. Não desinfeta. Não desinfeta. Tá. Ok. Você entendeu? Eu vi, Nilson, isso aí de uma maneira assim, muito importante para a área de piscina, para os piscineiros. E eu vou te dar um outro dado. Por exemplo, Wallace, foi definido em 2021, por causa do coronavírus, foi feita uma pesquisa para a área de piscinas, no Instituto de Microbiologistas de Londres. E essa pesquisa foi publicada. No Brasil, ela só saiu, Nilson, no site de 2 academias de natação do Brasil. Eu tenho as 2 academias que publicaram a pesquisa. E o que diz essa pesquisa? Porque vírus, você não consegue matá-lo, você tem que diminuir a capacidade de infecção dele. Então, o que vai acontecer? Eles falaram o seguinte, se você pegar uma piscina, você tem que ter 1,5 ppm de cloro residual, num pH de 7 a 7,2. Então, 1,5 ppm, num pH de 7 a 7,2,
e na temperatura de Londres, que foi 20 e poucos graus, se eu não me engano, eu não estou me lembrando certo agora. Quando você traz isso para o Brasil, o que acontece? O nosso pH é de 7,2 a 7,8. Então nós subimos o pH. Diminuímos a quantidade de ácido hipocloroso no meio. A nossa temperatura é mais alta. Então, esse 1 ppm lá em Londres, para diminuir 1000 vezes a efetividade do vírus, aqui no Brasil não pode ser 1,5. O mínimo tem que ser 2, cara. Isso aí o Nilson está falando no livro dele. No livro dele tem escrito isso. Entendeu? Inclusive, na rede social, ele colocou isso um dia desse, que a ideia dela é que era se fosse de 2 a 4. Então, hoje, em função da infectividade de coronavírus e está falando que vem outras tipos aí de vírus, nós vamos ter que aumentar o teor de... E outra coisa, Nilson, você falou uma coisa importante agora mesmo aí. Piscina particular, no meu ponto de vista, é mais perigosa do que a piscina pública, que tem mais gente em volta. Da particular, ninguém está vigiando. O cara faz um churrasco, bota 50 dentro da piscina que cabia 10, pô. E todo mundo fazendo xixi, todo mundo levando o resto de menstruação, todo mundo cuspindo dentro d'água. O Davi mesmo viu aquele dado, que o cara traz mais suor para a água do que xixi, cara. Sim. Deixa eu fazer uma observação. Os americanos, quando dão festa de aniversário e tem uma piscina, eles encarregam um adulto, que eles põem uma faixa aqui no braço, e esse adulto fica perto da piscina. Passa 2 horas, ele passa para outra, assim por diante. Não precisa ser um salva-vidas. Um adulto, tá certo? Ele pode resolver o problema. De preferência, que sabe nadar, lógico. Qual a importância de quem está fazendo o tratamento da piscina ter a noção e saber quantas pessoas vão utilizar aquela piscina? É uma carga de banhista, não é, Nilson? No livro, eu tenho algumas... Eu peguei de uma bibliografia sobre o número de pessoas e o quanto você tem que jogar de cloro na água, tá certo? É lógico, à medida que aumenta o número de pessoas, aumenta muito o consumo de cloro. Então, você tem que fazer algum cálculo, né, nesse ponto. Quando chove, tem que aumentar a porcentagem de cloro e, em princípio, depende do número de usuários. Eu tenho no livro, viu, talvez o Macedo, você não olhou, tem umas fórmulas lá que eu peguei de um livro sobre concentração de cloro em função do número de usuários. Vicílios, eu acho, o Aleph, e aí eu não sei a posição do Nil, é o seguinte, varia, aquilo que eu vi aqui no mundo, de 1 a 2 pessoas por metro quadrado, onde numa piscina aberta, eu vi aqui, era 2 pessoas por metro quadrado. E já vi uma pessoa, já vi 1,5, mas aí eu não tenho realmente uma ideia do que seria correto em relação a isso. Talvez o Nilson possa dizer para a gente quantas pessoas por metro quadrado, Nilson? Em princípio, 2 por metro quadrado. Agora, tem legislações que, vejo, se tem criança, pode ter mais, se tem adulto, menos, tá certo? A profundidade da piscina influencia. A própria BNT fala isso. Quando a profundidade é maior que 1,5 metro, você supõe que o pessoal está na horizontal, não está na vertical. Então, cabem menos pessoas. A BNT leva em conta isso daí. Tá certo? Deixa eu te fazer uma pergunta, Nilson. Por que na BNT eles levam em consideração a área do entorno da piscina para determinar o número de pessoas que pode estar lá dentro? Porque é o seguinte, se você tiver um campo de futebol em volta da piscina, ou tiver, a piscina é a mesma, 10 por 20. Aí, quando você pega uma piscina 10 por 20, que tem uma margem de 1 metro em volta, por que tem que levar em consideração a área externa à piscina para levar o quanto vai caber dentro dela? Não, tem uma certa lógica, não vou dizer que é totalmente lógico. À medida que você tem um deck bem maior, você tem mais pessoas no deck do que, proporcionalmente, do que na piscina. Quando você tem um deck muito pequenininho, muitas pessoas vão entrar na água porque não tem nem lugar no deck. Então, as normas estrangeiras não levam a área do deck em função para determinar o número de pessoas por metro quadrado de piscina. Mas no Brasil a gente faz isso. Né? Eu achei até estranho, porque eu falei o seguinte, se eu tenho um campo de futebol em volta, né, uma área de um campo de futebol, a piscina no meio. Aí você tem 100 pessoas lá, a mesma piscina. Aí eu coloco ela
menor continua tendo a 100 pessoas, e aí isso altera a carga do banhista. Eu não, confesso para você, Nilson, que eu não consegui entender isso. Não consegui. Não, tem uma certa... Você já viu a Estação da Luz? A Estação da Luz é a mesma coisa. Tem uma plataforma e tem... Quando a plataforma está cheia, o trem enche mais fácil, porque um empurra o outro, tá certo? Se a plataforma fosse grande, seria mais tranquilo, tá certo? Não, tem uma certa lógica, mas eu não vi normas levando em conta essa área do deck. Porque o tratamento, Nilson, é feito em função do volume de água, concorda? Sim. Se o volume de água é o mesmo para duas áreas diferentes, o número de usuários vai ter que ser o mesmo dentro da piscina, concomitantemente. Sim. Posso até concordar parcialmente com você. Mas, em princípio, é 2. Em princípio, é 2 por metro quadrado. Tá? Concordo com você. 2 por metro quadrado, eu acho que é o ideal. E aí, para o cara definir a carga de banhista capaz do tratamento chegar. Respondeu sua pergunta aí, Alas? Respondeu, mas olha que eu já vi algumas piscinas aí com 5, 6 por metro quadrado. Hein? Exatamente, é o que eu ia falar. A gente não segue muito isso, né? Aqui no Brasil, pelo menos, não se segue isso com muito critério, porque tem lá um condomínio de prédios, por exemplo, com 4 torres, cada torre tem 80 apartamentos, e uma piscina de 200 mil litros. Quando bate sol, desce todo mundo. Aí você vai ter 300, 400 pessoas dentro dessa água com toda a tranquilidade, né? Então, é meio complicado isso, né? Eu vou acender a luz do meu estúdio aqui, cara. Beleza. O que deve acontecer é o seguinte, a pessoa que fica na entrada da piscina, ele tem que ter um controle do número máximo de pessoas que estão lá dentro da piscina e do deck. Quando ele vê que está passando, ele tem que segurar e, à medida que vai saindo, vai entrando. Eu sei que é fácil falar. Agora, eu não queria estar no lugar desse porteiro lá. Ele ia apanhar para chuchu. Com certeza. Um verão desse, 30 graus, falar a piscina está cheia, não pode entrar, é difícil alguém conseguir fazer isso, hein? Deixa eu dar um detalhe também. Eu tenho uma foto do estado de São Paulo, numa unidade grande de uma determinada empresa, que tem muita gente e tem um cara dando um salto mortal na piscina. Não, eu tenho essa fotografia. E pior, depois que eu mostrei, esse rapaz tinha uma fitinha no pulso. E ele não podia entrar na piscina, quer dizer, ele entrou na piscina, além de tudo, deu um salto mortal com muita gente. Ô, Nilson, manda essa foto para mim por e-mail, pô. Vou mostrar no curso, cara. Não é porque é uma pessoa, é uma entidade que eu tenho muito contato com ele, eu não posso mandar. É uma grande entidade. A gente esconde o nome da entidade. Mas você vai perceber pela fitinha qual é a unidade. A gente precisa não só da consciência dos tratadores da piscina, mas também a gente precisa da consciência das pessoas, dos usuários, dos proprietários de piscina, né, de clubes, academias, que tem que observar esse tipo de coisa e não permitir, né? Apesar de, como o próprio senhor Nilson falou, é muito difícil, como é que vai controlar o número de pessoas que está entrando numa piscina lá no condomínio, mas a gente precisa realmente ter noção de que a piscina é um lugar perigoso. Se for extrapolado as regras de segurança, tem grandes chances de acontecer um acidente ali. Então, precisa realmente, todo mundo, não só os tratadores, que tem que ter a consciência perfeita do tratamento, mas os usuários também, né? Que precisam saber direitinho como é que tem que funcionar a piscina. Eu concordo com você em gênero e número. O salva-vidas é uma pessoa que tem que ter uma autoridade muito grande sobre os usuários, quando tem salva-vida. Ele só pode fazer o serviço salva-vida, não pode fazer outras atividades. Mas ele tem, quando vê que alguém está fazendo uma atitude perigosa, principalmente crianças correndo em volta da piscina ou mergulhando em cima do outro, ele tem que chamar atenção e, conforme for, chamar a diretoria do clube. Quando a gente fala de uma piscina coletiva, vamos colocar um exemplo, uma piscina de condomínio, com muita utilização,
dificilmente vai conseguir fazer o tratamento ali na base com balde ali do lado da piscina e jogar o produto. Ele automaticamente vai precisar de uma automação ali na questão do cloro, seja uma bomba dosadora ou um dosador de tabletes, correto? Perfeito. Eu acho que a automação é uma saída para você conseguir corrigir esses problemas de tratamento, desde que, como o Nilson falou, o cara que está mexendo na dosadora tem que conhecer, porque se ele ligar a bomba errada, vai acontecer um acidente químico com certeza, cara. Embora eu não possa falar sobre assuntos da BNT, a gente pede para não falar, eu acho que nas piscinas coletivas, ou seja, todas que não são privadas, unifamiliares, nós temos que ter esse controle automático. Tá certo? Vamos deixar 2 anos de prazo, mas não custa muito caro esse controle automático, não. Então, vale a pena ter esse controle automático. Outra coisa que eu esqueci de falar, no caso do consumo de cloro, os adultos têm que tomar banho antes. Não é chuveirada, não. É banho com água e sabão de 1 minuto. E as crianças, nós fazemos da nossa academia, vão no banheiro. Não quer dizer que depois não vão urinar, mas pelo menos a gente elimina grande parte. Então, banho e banheiro para facilitar o tratamento. Ô Nilson, se todo mundo tomasse banho antes de entrar na piscina, você pode usar meio ppm de cloro, rapaz. Tem que tomar banho. Sim. Agora, Sim. como é que... Ô Nilson, olha só, apareceu uma situação no curso agora, as pessoas disseram, que os caras estão construindo sauna colado na piscina. Então você fica dentro da sauna, sai da sauna e pula na água. Em vez de botar o chuveirão para o cara tomar uma ducha da sauna, aí o Davi viu e a pessoa falando o que está dando de problema no tratamento da água, cara. Sim, com certeza. Não, é problema sério, não tem saída. Como é que você põe uma sauna, Nilson? E tem até faixa. Eu tenho uma foto aqui que mandaram para mim. Tem a faixa amarela, você entra na sauna. E pela faixa vermelha, você sai para dentro da piscina. E o cara não toma ducha, ele sai suado, com aquele negócio de eucalipto, tudo no corpo e dentro d'água. Não há tratamento que resista. Eu vou mais longe. Um grande clube de São Paulo, um dos maiores clubes do Brasil, que tem gente da seleção brasileira. O que eu vi é o seguinte, o pessoal fazia ginástica 2 horas antes de entrar na piscina. Você acha que eles tomavam banho? Eles entravam todos suados na piscina. Isso eu vi entrando na piscina olímpica, certo? Então, essa parte de higiene é muito importante. Eu tive a oportunidade de participar de uma entidade aqui em São Paulo, onde a piscina, ela recebia as pessoas que tinham saído do trabalho naquele momento. Então, elas chegavam no clube, colocavam a roupa de banho e iam direto para dentro da piscina. Nós começamos a fazer um trabalho de orientação, de colocar cartazes, de mostrar para as pessoas a necessidade de tomar banho, o que as pessoas vão deixar na água quando entram suja, e a gente explicando isso para as pessoas a título de informação, assim como forma de informação mesmo, as pessoas começaram a tomar banho antes de ir para a piscina. O consumo de cloro, ele caiu exatamente 50%. Nós passamos a tratar o volume de água e mais só o número de pessoas normais ali. A grande quantidade de sujeira que as pessoas levavam para dentro da água, elas começaram a deixar no banho antes de usar a piscina. Então, realmente, é imprescindível fazer o processo de higienização antes de ir para dentro da piscina. E qual a importância de eu colocar uma capa na piscina quando ela não está sendo utilizada? Tanto na questão de segurança, quanto na questão do tratamento da água. O doutor Macedo ou o senhor Nilson vai responder? Doutor Nilson. Não, deixo aberto para os dois. Não, olha, a capa de segurança é uma das maneiras de evitar afogamentos, tá certo? Segurança, né? Só que ela é um trambolho, tá certo? Numa piscina grande, para você pôr essa capa de segurança é muito complicado. Na realidade, você devia pôr essa capa... Não tem ninguém na piscina, automaticamente, você devia pôr a capa de segurança.
automaticamente. Mas ninguém faz isso por causa do tempo. Ela é mais pesada, ela exige ilhós, exige corda, tudo isso. Agora, essa capa de segurança, ao mesmo tempo, ela facilita o tratamento. Numa piscina, ela vai ter menos problemas de poluição, principalmente piscinas abertas. Tá certo? Agora, uma das maneiras é ter um enrolador. Mas esses enroladores, os maiores, têm 6 metros de largura. Isso te obriga a você ter vários enroladores. Os europeus, eles estão usando também até 7 metros, uma capa mecanizada. Né? São réguas, você vê essa régua de pedreiro, parecendo régua de alumínio, são umas réguas de policarbonato, né? Tem um rolador, esse rolador pode ficar fora da piscina ou dentro da piscina quando ela vai ser construída, tá certo? Então, essa capa são mais caras. Tem uma empresa aqui no Brasil que está fazendo essa capa, tá certo? Então, é uma capa automática, tá certo? Quer dizer, você põe ela automaticamente na piscina e única coisa que você tem que acionar ela de dentro da piscina, porque se acionar de fora, pode ser que tenha uma pessoa, criança lá, e fique embaixo da capa. Então, normalmente uma capa ela serve para quase tudo. A capa de térmica é uma capa geralmente de plástico, são umas capa bolinha, tá certo? E a função dela não é segurança, é só térmica, tá certo? É só evitar perda de calor. Uma das vantagens da capa é evitar perda de calor. Você chega a economizar com uma capa 70% da energia, tá certo? Uma piscina aquecida sem capa é a mesma coisa que uma geladeira sem porta. Eu vi um amigo meu, Nilson, sabe o que ele fez? Ele criou um deck da largura da piscina dele e botou roldanas nas extremidades e quando ele quer fechar a piscina, ele empurra o deck e aquilo ali vira uma área para o pessoal ficar em cima, sentado, batendo papo. E quando ele não quer que as filhas dele, criança, usem a piscina, ele empurra o deck e mete um cadeado lá na ponta que só ele tem a chave. Então ninguém usa a piscina. Ele achou mais fácil fazer o deck do que fazer essa capa. A capa ou a cerca. A cerca também é uma boa ideia você ter. E tem alarmes também, né? É pena que o alarme, você não confia muito. Eu coloquei na minha academia um alarme, né? Porque tem uma piscina pequena que ficava sem ninguém na hora do almoço. Só que o alarme tocava toda hora. Quando não devia tocar, ele tocava e vice-versa. Eu tinha um professor gordão, mergulhava lá, não tocava alarme. Agora, eu estava na secretaria, tocava, ia ver, não era nada. Então, o alarme precisa ser muito bem feito, tá certo? Por falar em alarme, tem um alarme que é uma espécie de reloginho, não sei se você já viu. Um relógio. Só que a criança não consegue tirar esse reloginho sem ferramenta. Então, ele tem um sensor nesse relógio. A hora que a pessoa cai na piscina, ele toca uma central. Para hotel, eu acho uma ideia maravilhosa. Eu tenho várias crianças, eu ponho vários reloginhos, que são alarmes, tá certo? E tem uma central. Porque eu já tive à noite em vários hotéis, ninguém está aí, viu? Não tem nenhum salva-vida, não tem grade, não tem nada. Até agora não aconteceu nada. Mas esse alarme eu gosto muito, tá certo? De colocar na criança. Senhor Nilson, o senhor comentou sobre a capa de aquecimento para manter a temperatura da água. Fala um pouquinho para a gente sobre o trocador de calor. Eu posso colocar o trocador de calor na casa de máquina? É uma boa pergunta. Mas antes de chegar ao trocador de calor, eu vou te contar a história do trocador de calor. Eu chego num clube, você tem bomba térmica? Ah, não tenho, não sei o que é isso. Ah, então você tem bomba de calor? Não sei o que é isso. Você tem trocador? Ah, lógico. Por que você não falou trocador de calor? A primeira empresa a trazer trocador de calor foi a REA 4. E toda vez que chegava na alfândega, o fiscal falava, isso aqui não é bomba de calor, isso aqui é trocador, bomba de trocador. Aí nós descobrimos que trocador de calor pagava menos imposto. Então, nós começamos a chamar só de trocador de calor. Mas o nome está errado. Mas trocador de calor eu chamo para todo mundo, você entende? Eu falo... já começo com trocador de calor porque a pessoa já me entende. Bom, foi uma boa pergunta essa, é o seguinte. Eu posso colocar na casa de máquina? Eu digo, depende. Tá certo? Se você pegar os manuais de todos os fabricantes, eles falam para colocar ao ar livre. Por quê? Porque a bomba de calor dentro da casa de máquinas, o ar frio vai ficando lá dentro. Então, aquela temperatura vai esfriando, chega uma hora que desliga a bomba, o rendimento é tão baixo. Mas pode-se colocar. Olha,
a casa de máquinas é sempre mais quente do que um corredor, principalmente no inverno. Eu medi uma vez na minha academia 7 graus no corredor e 22 na casa de máquina. Então, eu ponho na casa de máquina, o rendimento é muito maior. Mas o que acontece com o ar frio? Se eu conseguir jogar o ar frio fora, eu resolvi o problema. Então, como a bomba de calor, o trocador, está pertinho da saída, eu pus um chaminé e esse ventilador, que é fraquinho, mas no caso resolveu. Então, quando dá para você jogar o ar frio fora, a casa de máquinas é muito melhor. E é muito mais quente. O rendimento de 7 para 22 é uma diferença muito grande. Mas, se você pegar os catálogos, todo mundo fala, não coloca na casa de máquinas. E como que funciona? Como que ele faz o aquecimento da água, o trocador de calor? Seguinte, ele pega o calor que está no ar, né, e joga no circuito de refrigeração. Então, esse circuito de refrigeração vai se aquecendo, né? Se aquece também com o compressor e troca calor com a água. Tá certo? Então, ele chega a dar rendimentos de 400%, 500%. No verão, 500%, 600%. Quer dizer, eu pago 1 kW, né? 1 kWh, e ganho mais 5, mais 4. No inverno, já cai muito, tá certo? Então, eu aproveito o calor que está no ar, tá certo? Eu não sei como é que nós estamos de tempo, porque eu queria contar mais história, mas eu estou preocupado com o meu amigo Dr. Macedo, que eu estou ocupando o tempo dele e é muito importante. Mas, olha, por exemplo... 6 horas, 1h30 de papo, rapaz. Não, nós nem vimos passar, cara. Eu vou ter que sair agora mesmo. Eu tenho compromisso certo. Não, eu vou parar aqui porque eu estou preocupado com você, mas eu vou fazer uma pergunta para você agora, que eu já fiz. Você me respondeu, eu entendi. Mas para o pessoal que está assistindo, talvez não. O senhor Davi, que está aqui do lado, uma vez ele chegou para mim e falou, ô Nilson, se eu usar um cloro alto, automaticamente eu estou fazendo uma supercloração. Né? E você falou, não é bem assim. Mas porque o senhor Davi, que deve estar assistindo, me convenceu, tá certo? Que se eu tratar se eu tiver 4 ppm de cloro, quando eu tiver 0,2 ppm de cloro combinado, eu estou com 20 vezes mais por aí, tá certo? Então, eu gostaria que você fizesse essa resposta em atenção ao Davi e aos nossos espectadores. Eu não entendi a pergunta. Você falou, vê se eu entendi. Deixa eu ver. É que eu não sou muito claro. Você vê que quando eu dou aula, a turma não entende nada, tá certo? Então é o seguinte. O Davi falou para mim, Nilson, se eu tiver 4 ppm de cloro, eu estou fazendo uma supercloração. Começou a aparecer 0,2 de cloro combinado, mas 0,2 eu tenho 4 ppm de cloro. Então, eu estou fazendo uma supercloração, estou acabando com a cloramina. Eu fiz essa pergunta para você. Tá, o que acontece é o seguinte, eu vou botar uma posição aqui que vai ser até polêmica. Se você tem cloro residual, você não tem cloramina. Se está sobrando cloro residual, não tem como ter cloramina, porque o cloro residual oxida a cloramina. E aí você alcança o breakpoint que só tem cloro residual na água. Então, na minha visão, na minha opinião, você não tem supercloração com 4 ppm. Não tem. Mas agora, é 10 vezes mais, ou 7,6, mas vamos falar 10 vezes. Como é que vai ter Como é que você vai ter cloramina junto com cloro residual? Isso aí é uma polêmica, Nilson, muito grande. Inclusive, eu vou levantar isso no curso. O seguinte, se eu tenho cloro residual na forma de ácido hipocloroso, é isso que você está falando, não é, Davi? Não, ácido hipocloroso. Sim. Estou falando cloro livre. Ácido cloro livre, tá certo. Tudo bem. Tá. Ácido hipocloroso, se tem ácido hipocloroso, qual é a função do ácido hipocloroso quando você está você venceu a demanda orgânica e depois você tem aquela curva redonda que cresce, as cloraminas estão em cima, desce, oxidando, e você chega no breakpoint. Então, se tiver alguma cloramina e tiver ácido hipocloroso, eu não vejo como ter cloro, vamos dizer, cloro combinado e ter ao mesmo tempo ácido hipocloroso. Eu não consigo enxergar isso. Uma outra coisa, Nilson, eu até peguei do seu livro, e eu tinha no meu livro também, bate os nossos valores, bate. Por exemplo, uma tricloramina, você sente ela a 0,02 miligramas por litro. Isso, segundo está no seu livro, está no meu também, igualzinho, os valores. Como é que você vai ter 1 ppm de cloro residual?
Se você está sentindo a 0,02, você já estava fedendo a cloramina no meio, pô. Deu o clorosidual combinado. Então eu acho que isso é uma discussão que nós vamos ter que discutir isso uma hora. Ou seja, não tem lógica ter cloramina. Não, discussão que eu falo assim, no sentido da gente poder chegar a um consenso. Como é que nós vamos provar que você tem cloramina no meio se existe cloro residual livre? Eu não consigo. Mas eu já medi na minha piscina cloro residual livre, cloro livre e cloro combinado. Tá certo? É comum você ter cloro livre e cloro combinado, tá certo? Não, eu sei, eu entendo. O problema todo está no processo de medir, que eu acho, entendeu? No tipo de medida que você faz. Porque, quimicamente, eu não consigo ver os dois juntos. Por exemplo, qual você não tem? Você não consegue ter hidróxido, alcalinidade hidróxido e a bicarbonato junto. Porque se tiver as duas, vai virar carbonato. Entendo, lógico. Essa é uma área da química, Nilson, que eu não vi explicação nenhuma. Assim, estou sendo honesto para você. E eu só encontro o seguinte, vamos deixar tanto de cloro combinado na água. Aí eu falo, mas se você deixou tanto de cloro combinado e se você botou 2 ppm de cloro residual livre, como é que vai existir o cloro combinado com a presença do cloro residual livre? Então, aquele gráfico que está feito de demanda de residual de cloro para chegar no breakpoint, tem alguma coisa errada nele. Mas isso vai ser uma discussão boa. O sistema DPD mede cloro total e cloro livre. E você encontra cloro livre, por exemplo, 2 ppm, e você encontra cloro combinado 0,6 ppm. Não entendo isso. Você entendeu a minha dúvida? Que eu estou com dúvida, eu tenho dúvida também nisso. Quer dizer, como é que você explica esse gráfico está aí há 100 anos, todo mundo aceita ele, inclusive eu aceito, você aceita, que nós temos uma demanda orgânica, depois a oxidação das cloraminas até em cima, depois descemos até embaixo para chegar no breakpoint. Aí você vai medir tem cloro combinado. Então não está existindo breakpoint. Sim, pode ser que não. É uma discussão boa, tá? Boa, para aprender, para todo mundo tirar uma coisa dela, entendeu? É bom que a gente está falando isso, porque o pessoal pensa que a gente entende muito, né? Não! Agora, no podcast, o pessoal vai ver, esses caras entendem, mas não é muito, não. Não é muito, não. Ninguém sabe tudo, não, Nilson. É verdade. Outra coisa, tem muita coisa na água que a gente não consegue explicar, cara. É verdade. Não consegue explicar, ué. Não tem explicação. E agora eu acho que a gente tem que ser... A gente não sabe, então nós vamos fazer o quê? Vamos procurar ver uma explicação para justificar isso. Um dia desses, eu questionei uma empresa a respeito de um parâmetro. Que ela estava me vendendo um kit, um parâmetro. Eu falei, perfeitamente, você está me vendendo um kit, me manda a metodologia analítica desse kit. Assim, qual é o princípio analítico dele para você medir? Aí o cara falou, quero o princípio. Isso que eu quero. Você pode mandar para os Estados Unidos, manda para você quiser e manda para mim. Já tem 4 meses, eles não conseguiram me mandar ainda como medir. Porque eles estão com um problema muito sério na mão, Nilson. Sabe o que é? Quando você vai medir oxigênio dissolvido, você tem que medir ele, aprisionar ele, concorda? Porque o oxigênio... Agora, como é que você mede oxigênio dissolvido sem aprisionar ele num kit? Não tem como. Entendeu? Isso eu vou apresentar lá no curso também, entendeu? Eu não estou querendo dar os spoilers, não, porque as discussões vão ser boas. Mas aqui, olha, até que hora nós vamos? Porque eu tenho um compromisso 7 horas, cara. Estou muito feliz aqui, ó. 1h e 35 minutos de papo, rapaz. E nós não cansamos, rapaz. O tempo voa quando a conversa é boa, doutor Macedo. Mas, não, doutor, se tiver que sair, a gente não tem problema, não. Tranquilo, a hora que você tiver que sair, só avisar. Tá, mas vocês vão até 10 horas da noite, não vão não, né? Não, até 9h30. O Nilson não aguenta não, rapaz. Até 9h30. Esse podcast vai virar 1 hora, ninguém vai querer ouvir isso não. Falei, esses dois doidos, cara. Olha que assiste, hein? Muita gente assiste. O pessoal está buscando informação, então eles realmente assistem mesmo. O que é o TDS, doutor Macedo? Sólidos totais dissolvidos. São todas as partículas que estão dissolvidas na água. Tudo que estiver dissolvido vai contribuir com o TDS. O que não está dissolvido não é sólidos totais dissolvidos. E o que ele vai influenciar dentro da água da piscina, o TDS? Olha, quando você tem muitos sólidos totais dissolvidos, você começa a ter um problema no tratamento. Porque você tem que adicionar mais substâncias químicas que podem ser
solubilizadas e elas não vão ter, porque duas partículas não conseguem ocupar o mesmo lugar no espaço. E aí você começa a ter problema de turvação, você começa a ter problema de dificuldades de que o seu princípio ativo que você quer colocar lá não vai ter espaço para ele. Isso aí seria uma explicação assim, mais empírica, né? Mas é isso mesmo. Muito sólido total dissolvido, você tem problema. É aquela historinha do copo de água que a gente coloca uma colher de sal, mexe, mistura, desaparece o sal ali, ele dissolve completamente. Lá pela segunda, terceira, lá pela 10ª colherada, a gente vai mexer e o sal vai sentar no fundo, né? Ele mexe, mas ele continua lá no fundo, porque a solução ela está saturada. Então, isso acontecendo dentro da piscina vai provocar uma turvação muito grande, né? Com certeza. É por isso que você tem que ter um controle do sólido total dissolvido, né? Agora eu queria saber de você. Oi, Nilson, pode falar. Não, eu queria fazer uma observação para o meu amigo Davi. Essa é uma coisa diferente que o Davi falou, que é a solubilidade de um produto na água, você entende? É lógico, à medida que você vai acrescentando mais sal, numa determinada temperatura, chega uma hora que ela está saturada e cai. Agora, os sólidos dissolvidos são aqueles sólidos dissolvidos que, quando a gente joga o hipoclorito de cálcio, 35%, grande parte vai se dissolver lá, tá certo? Ou, quando uma pessoa entra na piscina, ele vai ter uma carga que vai ficar no total de sólidos dissolvidos. A oxidação mata algum desses sólidos dissolvidos, mas não todos. E à medida que a água vai evaporando, os sólidos dissolvidos vão aumentando, tá certo? Tanto é que a turma chega à água velha. A água velha é quando os sólidos dissolvidos está muito alto, tá certo? Então, tem problema de corrosão, tem problema de cheiro, de água salobra, tem problema de diminuir a eficiência do desinfetante, assim por diante, tá? Então, sólidos dissolvidos, nós temos que tirar. Por isso que lá fora, se joga fora 30 litros por nadador por dia. Lá fora. Eu vi. Você entende? 30, ou alguns falam 2%, outros falam em 5%. Porque esses sólidos dissolvidos, além de outros produtos indesejáveis, você tem que jogar fora. Dá para aproveitar para alguma coisa, para irrigação? Dá. Para quadra de tênis? Dá. Eu não recomendo voltar. Mesmo se tratando bem essa água, os sólidos estão lá, tá certo? Então, com exceção de voltar para a piscina, você pode usar para lavagem, quadra de tênis, assim por diante. Para fechar aqui, eu queria fazer uma última pergunta para vocês, que é: qual piscina é mais fácil de tratar? Uma que fica ao ar livre ou uma coberta aquecida? Eu acho mais fácil tratar de ar livre. Eu estou plenamente... Geralmente eu entro em atrito com meu amigo, mas agora estou totalmente de acordo com você. Geralmente eu não estou de acordo, tá? Então, deixa eu falar o seguinte, nos cursos que eu dou, eu faço essa pergunta, 80% fala, não, piscina aberta é muito mais difícil que piscina fechada. Não é verdade. Se bem que o vento traz folha, traz inseto, mas você tira facilmente com uma peneira. Agora, aqueles produtos químicos que saem da piscina, o vento leva embora também. Piscina coberta, né, tem um montão de problemas, tem trialometanos, tem tricloramina, e tem, né, o meu amigo Macedo sabe, tem haloacéticos, haloaldeídos, halocetona, tudo isso. Então, a piscina fechada é mais difícil. A gente tem que trocar mais ou menos de 6 a 8 vezes o volume de ar do ginásio em 1 hora, certo? Isso custa caro, né? Mas vale a pena. Agora, tem algumas maneiras de aproveitar a umidade. Tem, mas isso implica em investimento. Eu queria agradecer a participação de vocês aqui, já deixar o convite em aberto, porque tinha muitas outras perguntas aqui que a gente queria fazer para vocês. Espero novos episódios com vocês e gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para os nossos ouvintes. A mensagem que eu deixo é que eu acho que a discussão técnica e a evolução das pessoas parte do conhecimento. Quanto mais se conhecer, melhor você vive, melhor você consegue exigir das pessoas uma melhor responsabilidade. Então, eu acho o podcast muito bom para a gente discutir isso. Nós batemos um papo aqui, nem vimos o tempo passar, cara.
entendeu? Nem vi o tempo passar. O Nilson já está com fome lá, eu estou com fome aqui, entendeu? Então nós vamos agora tomar um café, né, com a esposa, né? E eu fiquei muito feliz pelo convite. E quando vocês precisarem de mim, eu estou às ordens, a hora que quiser bater papo, entendeu? A gente pode escolher assuntos específicos para poder bater o papo. Eu estou às ordens. Foi um grande prazer bater um papo com o Nilson, ficar perto dele aqui, entendeu? Longe da distância, mas perto do coração. Você passeia de pijama no meu coração, viu? de tamanquinho. De tamanquinho. Não, eu quero agradecer o convite da Genco. A Genco está se especializando em divulgar o conhecimento sobre tratamento de piscina, não só químico, físico, segurança. A Genco está de parabéns. E eu me sinto à vontade. E se alguém quiser fazer pergunta para mim, eu fico muito contente. E também quero agradecer o Davi, que ele está devendo uma visita, para me ensinar, tá certo? Seu Davi, você está mais sujo que pau de galinheiro, tá? Tá bom. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Muito obrigado a todos pela participação. Senhor Nilson, eu vou fazer essa visita para o senhor, em breve estarei aí com o senhor para a gente conversar e contar bastante história, né? E o que eu gostaria de deixar aqui para todos, pessoal, é o seguinte: a Genco, ela tem um sistema de levar informação para as pessoas muito grande. Nós temos o nosso curso online, que é feito uma vez por mês, nós temos as nossas lives, agora os podcasts que nós estamos fazendo também, tudo isso com a intenção de levar a informação. Para a Genco, é muito importante que as pessoas saibam como se fazer o tratamento, para que o produto da Genco, eles vão ver que realmente colocar na água e não ter problema nenhum, tá certo? Então, é isso que é o mais importante. Participem das nossas palestras, participem dos nossos cursos, acompanhem a nossa mídia, que aí a gente vai estar levando o máximo de informação a todos vocês. Pessoal, muito obrigado pela participação. Aleph, agradeço o convite aí também. Obrigado ao Dr. Jorge, obrigado ao Dr. Nilson. Em breve estaremos com a nossa palestra de novo aqui online. Obrigado, Aleph. Obrigado, pessoal. Só tenho a agradecer aí, tá? E até a próxima. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast Piscina Limpa. Espero que vocês tenham gostado. O papo acabou, mas a conversa está longe de terminar. Então, se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos. E segue a Genco nas redes sociais, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber todas as notificações dos próximos episódios. E se você tem alguma dúvida sobre o tratamento de água de piscinas, entre em contato com a nossa área técnica. Pode ser por telefone no 11 2146 2146, por WhatsApp no 991 5047 ou por e-mail no saque@genco.com.br. Esse foi mais um episódio do podcast Piscina Limpa. Até a próxima!